Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, satisfação imensa poder estarmos juntos aqui pelo canal do Culto Racional. E seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, ou você que já é um inscrito aqui no canal, fique à vontade, tá bom? Sempre trazemos aqui uma mensagem para a edificação da sua vida espiritual. E nós temos aqui hoje um texto muito interessante, de coisas que já aconteciam naquele tempo, que a gente vê se repetir no tempo de hoje. E isso aqui que acontecia já naquele tempo, no tempo dos apóstolos, é exatamente, fica registrado para a gente poder hoje ter o discernimento do caminho correto que você tem que seguir, das coisas corretas que nós temos que fazer para poder, então, agradarmos a Deus e, sobretudo, fazemos a diferença nesse mundo, tá certo? Bom, lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 3, preste atenção, eu vou aqui falar, depois a gente vai explicar aqui, a gente vai discorrer sobre o assunto aqui, tá bom? Então diz assim, ó, versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de quem nasce a inveja, provocação, difamações e suspeitas malignas. Altercações, sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então eu vou repetir aqui os versículos, explicando para você, porque tem algumas palavras aqui que precisa de uma... A palavra precisa de uma... Como é que fala? Uma explicação, né? Então, uma tradução. Então diz assim, ó. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a misericórdia, a piedade. Então vamos lá. Então você escuta muito por aí, inclusive aí no YouTube, pela internet. A internet é a rede mundial, né? Você escuta muitas orientações. Você escuta muito. E por que eu tenho que falar isso com vocês? Porque ultimamente eles estão pegando a palavra de Deus e eles estão usando, distorcendo as coisas que Deus realmente disse e levando as pessoas a uma confiança, uma crença, uma disposição de fé em coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus, mas tem a ver com esse reino aqui. Então é importante que você esteja atento, porque isso aqui é uma orientação. Como é que eu vou saber que aquela fonte que eu estou recebendo, aquela informação, ou aquela mensagem, que realmente aquela fonte é idônea, que aquela fonte realmente é uma fonte espiritual, algo que vem realmente do reino de Deus? As pessoas estão cansadas de serem enganadas, não é verdade? Por exemplo, eu converso com pessoas que elas estão totalmente decepcionadas com essa questão de fé e de Bíblia. E eu não tenho nenhum problema de conversar com essas pessoas, elas não têm problema de conversar comigo, porque nós aqui não pregamos rituais. Pelo contrário, os rituais foram cancelados e terminados na cruz. Tá? Isso é uma outra mensagem para outro dia. Para te dizer o quê? Para te dizer que essas pessoas, elas estão cansadas de Bíblia, de Deus, de Jesus, de mensagem, de evangélico, de evangelismo, elas estão cansadas disso porque foram muito decepcionadas, enganadas. Mas aí eu te pergunto, o que Jesus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? Ele não tem nada a ver com isso. O problema foi a confusão que fizeram, claro, isso tem um pano de fundo espiritual, diabólico, que faz com que haja uma confusão. Só que a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. As coisas de Deus não são ocultas. As coisas de Deus são claras, transparentes. Claro que alguém vai dizer assim, não, mas está escrito lá que o oculto pertence a Deus. Por isso mesmo, porque o que é oculto está com ele não vai. Agora, o que ele revela, as coisas que Deus revela, são transparentes. Não fica um monte de enigmas. São transparentes. Ou a pessoa vai entender ou não vai entender. E não é porque Deus dificulta, é por causa da intenção do coração. A intenção do coração da pessoa, ele está falando aqui, é que faz com que a pessoa entenda ou não entenda. Jesus falava sobre isso.
Ele falou que o reino de Deus é assim, é para os humildes. De maneiras que chegaria o tempo em que as pessoas iam ter olhos, mas não enxergar, ter ouvido, mas não ouvir, não entender. Mas por que isso? Exatamente por causa do coração delas. Qual é a sua visão que você tem de Deus? Você acha que Deus é um garçom, que você vai ficar estalando o dedo e pedindo as coisas, e quando não acontece você fica cheio de mimimi, e já fica com dúvida de Deus, já fica com... Sabe? Quem é quem aí? Quem é o Senhor aí? Você ou Deus? Compreende? Então ele diz assim, ó, se alguém ensina outra doutrina, como é que você vai saber que alguém está ensinando outra doutrina se você não lê a Bíblia? Se você transfere a responsabilidade de ler a Bíblia para outro. Quando você, por exemplo, eu estou lendo aqui para você, sempre vai ficar na descrição dos meus vídeos, vai ficar a descrição do que eu estou lendo, a referência de onde eu estou lendo, tá? Então eu estou lendo aqui para você. Se você simplesmente assiste o vídeo e fala assim, olha, que legal, entendi, ok, mas você mesmo não vai pegar, ler, e você não vai ler a referência, e vai perceber ali, se há uma manipulação na minha didática aqui, naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou ensinando, se há uma manipulação, como é que você vai verificar se você não for ler? Você tem que ler, você tem que pesquisar. Só que o problema é se você não faz isso, você está transferindo a responsabilidade da leitura da Bíblia para mim. Então eu estou lendo. Agora, quem é que me garante que eu estou lendo correto para você? Quem é que me garante que eu estou interpretando correto para você? É exatamente você ter a responsabilidade de ler e buscar, como faziam os bereanos. Nós já fizemos vídeo aqui falando sobre os de Bereia, que fala lá que eles examinavam diariamente, todos os dias, eles examinavam as escrituras para saber se o que Paulo, o apóstolo, estava falando para eles coadunava com aquilo que estava escrito. É exatamente isso que as pessoas têm que fazer, mas elas não fazem isso. Elas vão para as determinadas denominações e elas chegam lá e aí o sujeito vai lá falar o que ele quer e elas vão dizer amém e elas vão, enfim. Então, aqui está dizendo, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, você vê que ele chama as palavras de Jesus de sãs, porque tem muita palavra que ela vem envolvida com, sabe, são palavras doentes, são palavras destiladas com um veneno, um fundo de veneno, que entorpece a mente e o coração das pessoas, a ponto de elas dizerem que têm fé em Deus, mas têm ódio do outro. Tem ódio. Há uma contradição muito grande. Não vou ficar aqui entrando nos méritos aqui, porque tem muita coisa que eu poderia falar, mas vamos aqui nos ater ao texto. Então ele diz as sãs palavras e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor. Então Cristo deixou muitos ensinamentos, mas as pessoas não olham para os ensinamentos de Cristo, elas olham só para os milagres. Esses tais, eles chamam a atenção das pessoas para os milagres, porque as pessoas precisam de coisas. Então eles chamam a atenção e exaltam a Jesus pelos milagres que ele fez. Como se os milagres determinassem que Deus está na vida das pessoas. Isso não é verdade. Na verdade, ali quando Cristo fazia os milagres, eu já falei isso uma vez, eu quero repetir aqui porque cabe. Quando Cristo curava o enfermo, não é porque isso aí é praxe, que isso aí é o que determina que tudo da vida da pessoa é porque é cura. Não. Quando ele executava a cura, ele estava sinalizando, por isso que eram sinais. Estes sinais hão de acompanhar. Sinais. É apenas sinais. Sinais. Sinalizava que o reino que ele estava trazendo não havia doença. O reino que ele estava falando, que ele estava trazendo, o reino qual ele falava, ali as pessoas teriam saúde, seriam saudáveis. Quando ele expulsa os demônios das pessoas, significa dizer que o reino que ele estava trazendo, que ele estava falando, que era chegado até aquelas pessoas, até nós, que no reino dele não tem perturbação, demônios, trevas. Quando ele multiplicava os pães, os peixes, e ali repartia, dividia com as pessoas,
Ele estava sinalizando que o reino dele, que ele estava trazendo, que ele estava mostrando, oferecendo, naquele reino não havia fome. Não havia fome e havia compartilhamento. A gente não vê muito isso hoje. Hoje as pessoas são agarradas com as coisas. Hoje as pessoas elas são egoístas, egocentristas, tudo centrado nelas. O que eu vou ganhar para fazer isso? O que eu vou ganhar para fazer aquilo? Sabe? Outro dia eu vi parado no sinal, um rapaz estava tomando acho que um milkshake, um refrigerante, eu não sei, um copo, estava tomando no carro e passou aquelas pessoas que moram na rua, passou ali pelo carro e o rapaz falou assim, do carro, falou assim, amigo, por gentileza, que ele estava na calçada, amigo, ele abriu o vidro do passageiro e falou, amigo, por gentileza, você poderia jogar isso no lixo? Para ele não jogar na rua, poderia jogar ali no lixo? O rapaz falou para ele assim, mas quanto que você vai me dar para eu fazer isso? Quanto que você vai me dar para eu fazer isso? Sabe, nós estamos vivendo esse tempo. Nada faz favor mais, nada faz gentileza mais. Não se partilha mais nada com ninguém, compartilha. Né? É igual esse vídeo aqui, você poderia compartilhar. Ou você está vivendo esse tempo aí onde não está nem aí. Podia compartilhar. Tá pegando o gancho aqui agora, que eu não sou bobo, aqui é só a cara de bobo e o jeito de andar. Mas, voltando ao texto, então você verifica que o ser humano é assim. Então Jesus sinalizava, essas coisas eram para sinalizar. Ao mesmo tempo que Jesus multiplicou pães e peixes, quando ele percebe que a multidão está vindo atrás dele, ele vira para a multidão e fala assim, vocês têm que trabalhar pela comida que não perece. Porque vocês estão atrás de mim só por causa do pão e o peixe que eu multipliquei. Trabalhar pela comida que não perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. Ou seja, ele fez sinais e maravilhas, né? Sinais. Então, os milagres, não é que eu não acredite, não que eu não confio, que eu não creio. Creio, claro. Você está perturbado com problemas espirituais, ele é poderoso para libertar você de demônios, de forças espirituais do mal. Mas são sinais só, isso é só um sinal. O reino de Deus, quando vier sobre você e você entender o reino de Deus, você não vai ter esses problemas. Não tem mais essa coisa do mal atuar na tua vida. Ele pode tentar atuar por fora, sei lá, nesse mundo, no sistema desse mundo que está cada vez mais virado. Né? Os valores trocados, está tudo errado, sabe? Está piorando. E não é sendo pessimista, não, é sendo realista com aquilo que está escrito. Por isso que está escrito aqui, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a misericórdia, que as pessoas não têm, é enfatuado. Você sabe o que é enfatuado? É cheio de si, orgulhoso, prepotente, pedante, falso. Se não concorda, é outra doutrina, é pedante, é enfatuado, é cheio de si. Está cheio de líderes assim, cheios de si. Eles acham que porque eles fazem movimentos estranhos, que trabalham em cima da necessidade das pessoas, e eles estão enchendo os templos, só que é uma rotatividade, né? Eles enchem naquele movimento porque estão dando um lencinho, uma rosa, estão dando uma terrinha, passando um sal e aquela coisa toda. Então esses movimentos levam as pessoas, mas as pessoas... Entende? Depois vão embora, depois tem que ficar fazendo isso, fica escravos disso, quando o evangelho é suficiente. Então eles tiram a glória que é de Deus, do Senhor Jesus, falam dos sinais, ficam atrás dos sinais, mas não estão atrás do reino. Então, são enfatuados, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce a inveja, a provocação, difamação e suspeitas malignas. Eles têm manias, sabe? É aquele pessoal que sempre vai bater boca, inclusive fala aqui, altercações, que é bate-boca e discussões sem fim.
Então vão ficar batendo boca, vão ficar discutindo, debatendo. Bíblia não é para você debater, querido. Bíblia é para você se aprofundar, aprender, ser humilde e seguir o ensinamento de Cristo. Compreende? Aí ele diz assim, ó, sem fim, por homens cuja mente é pervertida. Já ouviu falar de uma pessoa convertida? Uma pessoa que se converte a Cristo. Mas tem gente pervertida. Tem gente que se converte, uma mudança para o bem, para o bom, para o nobre, né? Então é uma mudança para o bem, uma conversão. Agora, uma mudança de direção. E o pervertido? E o que se perverte? É uma mudança para o ruim, para o péssimo, para o pior, né? Então, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Porque se você é uma pessoa pervertida na sua maneira de pensar, você é privado, é automático isso, você é privado da verdade. Porque a perversão leva as pessoas a gostarem da mentira, do irreal, das fábulas, como vai dizer ali. Agora, quando a pessoa ela converte a Cristo, não estou falando de religião, de sistema religioso, estou falando de conversão à doutrina de Cristo, como está escrito lá no início. Se alguém ensina outra doutrina, se você se dedica a outras doutrinas que não tem nada a ver com Cristo, nem com a misericórdia, nem com o que ele ensinou, então você está dentro desse pessoal aí que acaba pervertendo a mente, fica aí pedante, enfatuado, né? Gosta de contenda, defende o líder, mas não defende o que Jesus disse, né? Então ele diz, altercações sem fim por homens da mente pervertida, privados do entendimento, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, estão ganhando, na cabeça deles, nós estamos fazendo a piedade. Nós queremos almas. Queremos alma. Cada alma lá vai fazer sacrifício, cada alma lá vai ter que dar tudo, cada alma lá vai ser massa de manobra. Então, na verdade, essas almas que nós estamos ganhando estão nos trazendo lucro. Aí a gente monta império, a gente tem aí bancada de política, nós temos um partido político, nós temos banco, nós temos templos suntuosos, nós temos empresas, nós temos times de futebol, nós temos poder, nós temos mídia, né? Nós temos mídias de todas as formas, TV, rádio, tudo. Então a gente cresce, impressiona e as pessoas têm que respeitar. Mas na real, quem é que está fazendo tudo isso? Está fazendo tudo isso são as almas que foram ganhas, porque é elas que estão fazendo isso, né? Então, na real, eles acham, isso aqui é bíblico, tá aqui, ó. De fato, aqui, ó, tá aqui, ó. Altercações, lá, impedidos da verdade, supondo que a piedade, o trabalho que eles fazem, é fonte de lucro. Supondo que a piedade, o trabalho que eles executam, é fonte de lucro. Então, na verdade, nós vamos... Eu não quero aqui me estender, mas quantas vezes que eu ouvi, falei isso lá no Facebook, mas eu vou repetir isso aqui para você. Eu não falei aqui no culto racional. A gente sentava para as reuniões e falavam assim, ô fulano, sua igreja lá tá vazia, rapaz. Tem que ter povo. Então, de primeira mão, você pensa assim, tá preocupado com as almas, tem que ter pessoas, né? Trazer gente para ouvir a palavra. Tem que ter povo, rapaz. Vai chegar a campanha aí. Aquela campanha, né? Campanha lá que a pessoa tem que dar tudo e tal. Vai chegar a campanha aí. E quando a campanha chegar, se você tiver só aquele povo lá, não vai dar nada. Não vai dar nada. Eu já estou te avisando para vocês aqui. Se a campanha que vai entrar agora der a mesma coisa, ou der menos do que deu a outra, vou tirar todo mundo, hein? Já tem aqui, ó, pastores aqui na sede para colocar no seu lugar. Aí os caras ficam o quê? Tem compromisso com Deus, eles vão fazer o trabalho de Deus, independente de qualquer ameaça. Mas se eles são aqueles que vê naquela máquina fonte de lucro, que as pessoas são fonte de lucro, então quer dizer que não é a alma, é o que aquelas pessoas que vão chegar por causa do desespero vão dar para poder manter o patrimônio, o status e a posição desses que têm a mente pervertida e privados da verdade. Então, eu sei que é difícil para você escutar isso,
Para alguns não é, para alguns é bálsamo, mas para muitos é difícil escutar isso, mas eu não estou aqui para mentir para você. Não preciso, não sou tendencioso, não preciso. Mas é para poder explicar para você que essas coisas já aconteciam naquele tempo. E está registrado aqui para a gente, que é para a gente poder saber discernir. Se a fonte que você está recebendo tem tendência de lucro, fazendo da piedade, da misericórdia, do trabalho tão lindo que Jesus ensinou, se ali é fonte de lucro ou se realmente aquilo ali é para a salvação das almas mesmo. Tá bom? Então esse foi o Culto Racional de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like se você quiser. Se você não quiser, precisa deixar like, deixa dislike também. Essa não é a maior preocupação. Infelizmente a plataforma, ou felizmente eu não sei, mas a plataforma só compreende que esse vídeo é relevante quando as pessoas interagem de alguma forma, tá? Então faça isso se você acha que é importante, né? Se você acha que é importante outras pessoas saberem, faça isso, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos, até o próximo Culto Racional.